O Capital, livro 1, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2013. Sétima seção, processo de acumulação capitalista, ou do capital. Capítulo 23. A Lei Geral da Acumulação Capitalista. Item 5. Ilustração da Lei Geral da Acumulação Capitalista. Letra A. Inglaterra, de 1846 a 1866. Páginas 723 a 729. Nenhum período da sociedade moderna é tão propício ao estudo da acumulação capitalista quanto os últimos 20 anos. É como se ela tivesse encontrado a sacola de Fortunato. Nota do tradutor. Ver nota do tradutor na página 529. Sacola de Fortunato. Personagem de um livro popular alemão do século XVI, Fortunato possui uma sacola de dinheiro que nunca se esvazia e um chapéu que ele leva para onde deseja. De todos os países, porém, é novamente a Inglaterra que oferece o exemplo clássico. E isso porque ela ocupa o primeiro lugar no mercado mundial, porque somente aqui o modo de produção capitalista se desenvolveu em sua plenitude, e finalmente porque o estabelecimento do reino milenar do livre câmbio, a partir de 1846, privou a economia vulgar de seu último refúgio. Na seção 4, já descrevemos suficientemente o progresso titânico da produção, que na segunda metade desse período, de 20 anos, supera com folga o progresso obtido na primeira. Embora o crescimento absoluto da população inglesa no último meio século tenha sido muito grande, o aumento relativo à taxa de crescimento não cessou de cair, como mostra a seguinte tabela, tomando do censo oficial. Crescimento percentual anual da população da Inglaterra e do país de Gales em números decimais. De 1811 a 1821, 1,533%. De 1821 a 31, 1,446%. De 1831 a 1841, 1,326%. De 1841 a 1851, 1,216%. De 1851 a 1861, 1,141%. Examinemos agora, por outro lado, o crescimento da riqueza. O ponto de referência mais seguro nos é oferecido aqui pelo movimento dos lucros, das rendas, das terras, etc., sujeitos ao imposto de renda. Na Inglaterra, o aumento dos lucros tributáveis, sem incluir os arrendatários e algumas outras rubricas, foi, entre 1853 e 1864, de 50,47%, ou de 4,58% na média anual. Nota 94. Ten Reports of Commissioner, Londres, 1866, página 38. O aumento da população no mesmo período foi de cerca de 12%. O aumento das rendas tributáveis da terra, inclusive casas, ferrovias, minas, pesqueiras, etc., foi entre 1853 e 64 de 38%, ou seja, de 3,5% por ano, e foi provocado principalmente pelas seguintes rubricas. Tabela. Excedente do rendimento anual de 1864 em relação a 1853. E o aumento anual. Nota 95. Idem a nota 94. Casas, 38,60%. O excedente do rendimento anual. O aumento anual, 3,50%. Pedreiras, 84,76%. Excedente. Aumento anual, 7,70%. Minas, 68,85% excedente. 6,26% aumento anual. Fundição, 39,92% excedente. Aumento anual de 3,63%. Pesqueiras, 57,37% o excedente.
5,21% o aumento anual. Usinas de gás, 126,2%, o excedente. Aumento 11,45%. Ferrovias, 83,29%. Aumento 7,57%. Comparando os quadriênios entre 53 e 64, vemos que o grau de aumento dos rendimentos cresce continuamente. Para os rendimentos provenientes dos lucros, por exemplo, ele é anualmente de 1,73% entre 1853 e 57, 2,74 entre 57 e 61 e 9,30 entre 61 e 64. A soma global dos rendimentos sujeitos ao imposto de renda do Reino Unido foi, em 1856, de 307 milhões de libras, 68.898. Em 1859, 328 milhões, 127.416. Em 1862, 351 milhões, 745, 241 mil. Em 1863, 359 milhões, 142.897. Em 1864, 362 milhões, 462.279 libras. Em 1865, 385 milhões, 530 mil e 20 libras. Nota 96. Esses números são suficientes para a comparação, mas considerados de modo absoluto são falsos, já que é possível que cada ano sejam encobertos rendimentos no valor de 100 milhões. Em cada um de seus relatórios, os comissionários ou fiscais da Receita Interna repetem suas queixas de fraude sistemática cometida principalmente por comerciantes industriais. Afirma-se, por exemplo, uma sociedade por ações declarou lucros tributáveis de 6 mil, mas o fiscal os avaliou em 88 mil, e foi sobre essa soma que por fim o imposto foi pago. Outra companhia declarou 190 mil libras, e foi obrigada a admitir que o montante real era de 250 mil libras. Idem, página 42. A acumulação do capital veio acompanhada de sua concentração e centralização. Embora inexistisse qualquer estatística agrícola oficial para a Inglaterra, existia para a Irlanda. Ela foi fornecida voluntariamente por 10 condados. Esses números mostram que, em 1851 a 1861, os arrendamentos abaixo de 100 acres diminuíram de 31.583 para 26.567, ou seja, 5.016 deles foram fundidos com arrendamentos maiores. Nota 97. Citação página 29. A afirmação de John Bright de que 150 proprietários fundiários possuem metade do solo inglês e 12 deles possuem metade do solo escocês não foi refutada. De 1815 a 1825, nenhuma fortuna mobiliária acima de 1 milhão caiu na malha do imposto sobre heranças. Já entre 1825 e 1855, no entanto, houve 8 ocorrências, e entre 1855 e junho de 1859, isto é, em 4 anos e meio, 4 ocorrências. Nota 98. Court Reports, Londres, 1860, página 17. A centralização pode ser mais bem percebida, no entanto, com uma breve análise do imposto de renda para a rubrica T, lucros excluindo arrendatários, etc., nos anos de 1864 e 1865. Cabe observar de antemão que os rendimentos oriundos dessa fonte pagaram income tax ou imposto de renda a partir de 60 libras. Na Inglaterra, país de Gales e Escócia, esses rendimentos tributários atingiam em 1864 95.844.222 libras e em 1865 105.435.787 libras, sendo o número dos tributados em 1864 de 308.416 pessoas numa população total de 23.891.009 pessoas, e em 1865 de 322.431 pessoas, numa população total de 24.127.003 pessoas. A tabela a seguir mostra a repartição dos rendimentos nesses 2 anos. Nota 99. Trata-se aqui dos rendimentos líquidos, portanto, depois da dedução estabelecida por lei. Tabela. Rendimento total, ano
terminado em 5 de abril de 1864 e anos terminados em 5 de abril de 1865. Em 64, rendimento por lucro e pessoas. E também em 65, rendimento por lucro e pessoas. Rendimento total em 64. Por lucro, 95.844.022,222. Por pessoa, 308.416. Em 65, 105.435.787 rendimento. Por pessoa, 332.431. Do qual 57.028.290 por rendimento, 22.334 por pessoa, 36.415.225 rendimento, por pessoa 3.619, 22.809.781 por pessoa 822, 8.744.762 por pessoa 91. Isso em 64. Em 65, 64.554.297 por pessoa 24.075, 42.535.576 por pessoa 424.021, 27.555.313 libras por rendimento, 973 por pessoa, 11.077.238 libras por rendimento, 77 por pessoa. No Reino Unido foram produzidas em 1855 61.453.079 toneladas de carvão, no valor de 16.113.267 libras. Em 1864, 92.787.873 toneladas, no valor de 23.197.968. Em 1855, 3.218.154 toneladas de ferro, Gusa, no valor de 8.045.385. Em 1864, 4.767.951 toneladas, no valor de 11.919.877. Em 1854, a extensão das ferrovias em funcionamento no Reino Unido atingia 8.054 milhas, com o capital realizado de 286.068.794. Em 1864, a extensão chegava a 12.789 milhas, com o capital realizado de 425.719.613. Em 1854, o total das exportações e importações do Reino Unido atingia 268.210.145 libras. Em 1865, 489.923.285. A seguinte tabela mostra o movimento das exportações. Em 1847, 58.842.377. 1849, 63.596.052 libras. Em 1856, 115.826.948 libras. Em 1860, 135.842.817 libras. Em 1865, 165.862.402 libras. Em 1866, 188.917.563 libras. Nota 100. Neste momento, março de 1867, o mercado indiano e os chineses estão novamente saturados pelas consignações dos fabricantes britânicos de algodão. Em 1866, começou-se a aplicar um desconto salarial de 5% dos trabalhadores algodoeiros e, em 67, uma operação similar provocou uma greve de 20 mil homens em Preston. Esse foi o preâmbulo da crise que se desencadeou em seguida. Frederick Engels. Voltemos-nos agora para os agentes imediatos dessa indústria, ou seja, os produtores dessa riqueza, a classe operária. Cita: uma das características mais melancólicas da situação social do país, diz Gladstone, é que a diminuição da capacidade de consumo do povo e o aumento das privações e da miséria da classe trabalhadora é acompanhada ao mesmo tempo de uma acumulação constante de riqueza nas classes superiores e de um crescimento constante do capital. Nota 102.
101. Censo, citação página 11, 102. Gladstone na Câmara dos Comuns, 13 de fevereiro de 1843. Times, 14 de fevereiro de 1843. Hansard, 13 de fevereiro. Assim falou esse suntuoso ministro na Câmara dos Comuns a 13 de fevereiro de 1843. A 16 de abril de 1863, 20 anos mais tarde, ele proferiu as seguintes palavras no discurso em que apresentava seu orçamento. Cito: de 1842 a 1852, o rendimento tributável deste país aumentou em 6%. Nos 8 anos entre 53 e 61, se partirmos da base de 1853, ele aumentou em cerca de 20%. O fato é tão assombroso que chega a ser quase inacreditável, esses aumentos inebriantes de riqueza e poder. Está inteiramente restrito às classes possuidoras, mas tem necessariamente de ser vantajoso de forma indireta para a população trabalhadora, uma vez que barateia os artigos de consumo geral enquanto os ricos se tornam mais ricos. Os pobres, em todo caso, tornam-se menos pobres. Que os extremos da pobreza tenham se modificado é algo que não me atrevo a afirmar. Nota 103 e nota do tradutor. Nota do tradutor. Nas edições anteriores, diminuído. Nota livre. Nota 103. 1842 a 1852. Gladstone, em House of Commons, 16 de abril de 1863. Morning Star, 17 de abril. Que anticlímax coxo! Se a classe trabalhadora continua pobre, mas agora é menos pobre, na proporção em que produz um aumento inebriante da riqueza e poder para a classe proprietária, isso quer dizer que, em termos relativos, ela continua tão pobre como antes. Se os extremos da pobreza não diminuíram, eles aumentaram, já que aumentaram os extremos da riqueza. No que diz respeito ao barateamento dos meios de subsistência, a estatística oficial, como os dados do London Orphan Asylum, Orfanato de Londres, mostra que nos 3 anos entre 1860 e 1862 houve um encarecimento médio de 20% em comparação com o período de 1851 a 1853. Nos 3 anos seguintes, entre 63 e 65, houve um acréscimo progressivo da carne, da manteiga, do leite, do açúcar, do sal, do carvão e de outros meios de subsistência. Nota 104. Ver os dados oficiais do livro azul. Miscellaneous Statistics of the Union Kingdom, parte 4, Londres, 1866, página 260 a 273, passão. Em vez de estatística dos orfanatos, você, etc., também poderiam servir como argumento probatório das declamações dos jornais ministeriais a favor do aumento das doações dos infantes e da família real. Nelas jamais é esquecido o encarecimento dos meios de subsistência. O discurso seguinte de Gladstone sobre o orçamento pronunciado a 7 de abril de 1864 é o divitambo pindárico sobre o progresso do lucro e da felicidade do povo moderada pela pobreza. Ele fala de massas às raias do pauperismo, de ramos industriais em que o salário não subiu, e finalmente resume a felicidade da classe trabalhadora com as seguintes palavras, cita: em 9 de cada 10 casos, a vida humana não é mais do que uma luta pela existência. Nota 105. Gladstone, House of Commons, 7 de abril de 1864, na versão do Hansard consta. As sucessivas e gritantes contradições nos discursos de Gladstone sobre o orçamento de 1863 e 1864 são caracterizadas por um escritor inglês mediante a seguinte citação de Boileau. Eis aqui um homem que vai do branco ao preto, condenando ao acordar o que ao dormir sentia. Importuna a todos, a si mesmo não poupa. Muda de espírito como quem muda de roupa. Boileau, citado por Roy, Londres, 1764, página 135. Boileau. O professor Fawcett, isento das precauções oficiais que agrilhoavam Gladstone, declara redondamente, cita: não nego, naturalmente, que o salário monetário tenha se elevado com esse aumento do capital nos últimos decênios,
Mas essa vantagem aparente é novamente perdida em larga escala, pois muitas necessidades vitais encarecem constantemente. Ele crê que isso seja devido à queda do valor dos metais nobres. Enquanto os ricos se tornam rapidamente mais ricos, não se percebe nenhum aumento no conforto das classes trabalhadoras. Os trabalhadores se tornam quase escravos dos comerciantes, dos quais são devedores. Nota 106. Fawcett, citação página 67 e 82, no que tange a crescente dependência dos trabalhadores em relação ao comerciante, ele deriva das crescentes flutuações e interrupções de sua ocupação. Nas sessões sobre a jornada de trabalho e a maquinaria, foram desvendadas as circunstâncias sob as quais a classe trabalhadora britânica criou o aumento inebriante da riqueza e poder para as classes possuidoras. Naquele momento, no entanto, nosso interesse principal era o trabalhador no exercício de sua função social. Para o pleno esclarecimento das leis da acumulação, é preciso atentar também para a sua situação fora da oficina, para suas condições de alimentação e moradia. O limite deste livro nos obriga a tratar aqui, sobretudo, da parte mais mal remunerada do proletariado industrial e dos trabalhadores agrícolas, isto é, da maioria da classe trabalhadora. Antes, porém, uma palavra sobre o pauperismo oficial, ou seja, a parcela da classe trabalhadora que perdeu sua condição de existência, a venda da força de trabalho e que vegeta graças a esmolas públicas. A lista oficial de indigentes somava na Inglaterra, em 1855, 851.369 pessoas, em 56, 87.767 pessoas, em 1865, 971.433 pessoas. Nota 107. A Inglaterra inclui sempre o País de Gales. Grã-Bretanha inclui Inglaterra, País de Gales e Escócia. Reino Unido inclui esses 3 países e mais a Irlanda. A crise de 1866, que atingiu Londres com a maior severidade, fez com que, nesse centro do mercado mundial, com uma população maior do que a do Reino da Escócia, o acréscimo de indigentes fosse, em 1866, de 19,5% em comparação com 1865 e de 24,4% em relação a 1864. Observando-se nos primeiros meses de 1867 um acréscimo ainda maior em comparação a 1866. Na análise da estatística dos indigentes, devem-se ressaltar 2 pontos. Por um lado, o movimento da alta e baixa da massa de indigentes reflete a variação periódica do ciclo industrial. Por outro, a estatística oficial engana cada vez mais sobre o verdadeiro volume do pauperismo, à medida que, com a acumulação do capital, desenvolve-se a luta de classes e, por conseguinte, a consciência de si dos trabalhadores. Por exemplo, a barbárie do tratamento dado ao indigente que motivou os protestos tão ruidosos da imprensa inglesa, Times, Pall Mall Gazette, nos últimos 2 anos, vem de longa data. Em 1844, Frederick Engels constatou exatamente os mesmos horrores e exatamente as mesmas vociferações passageiras e hipócritas típicas da literatura sensacionalista. Mas o terrível aumento das mortes por inanição em Londres durante o último decênio é a prova incontestável do horror dos trabalhadores ante a escravidão dos workhouse. Nota 108. Essa penitenciária da miséria. O progresso havido desde os tempos de Adam Smith pode ser medido pelo fato de ele ainda usar ocasionalmente a palavra workhouse como sinônimo de manufactory ou manufatura. Por exemplo, no começo de seu capítulo sobre a divisão do trabalho, aqueles empregados em ramos diferentes de trabalhos podem ser frequentemente reunidos na mesma workhouse. Adam Smith, Nations, citação página 6.